E aí galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre teorema de Thevenin e teorema de Norton, nessas nossas aulas de análise de circuitos elétricos que a gente está fazendo. Bom, primeiramente, para a gente entender o que significa isso de teorema de Thevenin e de Norton, a gente tem que fazer uma consideração. Então vamos imaginar que eu tenho um circuito complexo, tá? E esse circuito alimenta uma carga resistiva. Então, pegando um exemplo aqui desse circuito, né, onde a minha carga é aquele resistor em vermelho ali, né, que seria, na verdade, o que eu estou alimentando com aquele circuito, né? A gente tem que parar para pensar o seguinte, né? Para esse resistor, não importa qual que é a composição, ou seja, qual que é o arranjo do circuito, que circuito que está sendo conectado a ele. O que importa, na verdade, é o seguinte: quais são os níveis de tensão e corrente que aquele pedaço do circuito, que aquela seção do circuito oferece a esse resistor. Entendeu? Então eu poderia redesenhar isso aqui ou interpretar isso da seguinte maneira, né? Basicamente eu tenho um circuito elétrico, uma caixa preta, né, que não importa como ele é configurado lá dentro, né? E essa caixa preta, ela alimenta um resistor, né? O que importa, né, é o seguinte: para diferentes valores desse resistor, qual é o comportamento da tensão e da corrente sobre aquela carga, beleza? E aí vem esses teoremas, né? Por exemplo, o teorema de Thevenin, na verdade se fala Thevenin, né? Ele fala o seguinte: que do ponto de vista de um par de terminais do circuito, né? Por exemplo, o par de terminais onde está conectado essa carga, né? Eu posso representar o circuito por uma fonte de tensão com uma resistência interna. Então significa que eu poderia redesenhar ou reescrever esse circuito aí, esse sistema agora, né? Como sendo isso aqui, né? Eu posso modelar aquele circuito que está dentro daquela caixinha lá, aquela caixa preta que não me interessa muito o arranjo, como sendo uma fonte em série com resistência. E isso vai se comportar para a resistência exatamente igual ao circuito original. É isso. Já o teorema de Norton, né, ele fala que, dado um par de terminais qualquer do circuito, né, eu posso representar aquele circuito como uma fonte de corrente e uma resistência shunt, ou seja, uma resistência em paralelo. Ou seja, esse circuito complexo que alimenta a resistência RL pode ser modelado como sendo isso aqui, né? E essa associação do circuito Thevenin e do circuito Norton, na verdade, pode ser feita usando o teorema de substituição de fonte que a gente discutiu na aula passada, tá bom? Então é isso. Agora, como que eu posso fazer para levantar esse modelo Thevenin, esse modelo Norton para um circuito? Então é o seguinte: vou imaginar então que eu tenho lá um circuito complexo com dois terminais abertos, onde eu queira levantar o modelo, né? E aí eu vou fazer o seguinte: primeiro, eu vou abrir o circuito, né? Nesses terminais, caso eles não estejam abertos ainda. Depois, eu vou calcular a tensão de circuito aberto, ou seja, a tensão que esses terminais têm, né? Então, por quê? Olha só, se eu medir a tensão de circuito aberto aqui do meu circuito original, eu vou ter lá a tensão VOC, que eu chamei, Open Circuit, né? Agora, como eu estou fazendo um modelo, ou seja, tem que se comportar da mesma forma para esse terminal, se eu medir a tensão de circuito aberto do modelo de Thevenin, ele tem que ser igual à tensão de Thevenin. Por quê? Se os terminais estão abertos, não tem corrente passando pela resistência séria, então a tensão de saída tem que ser igual à tensão da fonte. Não tem outro jeito, né? Então, a tensão de Thevenin nada mais é do que a tensão de circuito aberto do circuito que eu quero modelar. Só isso. Para calcular a resistência equivalente ali, a resistência de Thevenin, eu tenho que agora seguir uma sequência, que é o seguinte: eu vou curto-circuitar no circuito original todas as fontes independentes de tensão. Depois eu vou abrir todas as fontes independentes de corrente, né? De uma forma genérica, eu posso pensar assim, o seguinte: eu vou aplicar uma fonte externa de tensão ou de corrente, você pode escolher. Por exemplo, aqui uma fonte de tensão externa Vxt, né? Eu vou calcular a corrente que essa fonte fornece, então aquela corrente ali, IEST, e a resistência de Thevenin vai ser dada, né, por essa tensão externa dividido pela corrente que ela fornece. Isso é uma forma genérica de calcular que você pode utilizar em qualquer sistema, né? Obviamente, se eu não tiver nenhuma fonte dependente lá dentro, quando eu fizer essas simplificações da fonte de tensão e de corrente, só vai sobrar resistência, então a resistência equivalente de Thevenin vai ser igual à resistência equivalente do circuito. Já para o modelo Norton, né, eu poderia calcular o modelo Thevenin e fazer a conversão, né, por substituição de fonte, mas de uma forma direta, eu sei que a resistência de Norton e a resistência de Thevenin são iguais, tá? Então é o mesmo procedimento de cálculo. Já a corrente de Norton tem que fazer o seguinte: eu vou pegar o circuito original,
eu vou calcular a corrente de curto-circuito, ou seja, eu vou fechar um curto-circuito nos terminais que estão abertos e vou calcular a corrente que passa por ali, ICC, tudo bem? Se eu olhar agora para o circuito equivalente de Norton, se eu fechar um curto ali, toda a corrente de Norton tem que passar por esse curto. Então, a corrente de curto-circuito do circuito original é igual à corrente de Norton, beleza? Então é isso. Então, de uma forma genérica, eu posso dizer que a resistência de Norton é igual à resistência de Thevenin, se calcula da mesma forma. A corrente de Norton também pode ser calculada como a tensão de Thevenin sobre a resistência de Thevenin, que é a regra da substituição de fonte. Então, você poderia levantar sempre, se você tiver mais facilidade, o modelo Thevenin e converter para o Norton, ou levantar o modelo Norton e converter para o Thevenin. Dá o mesmo resultado. Tudo bem? Tá. Para consolidar essas ideias, vamos fazer um exemplo. E como exemplo, eu peguei o circuito que eu falei no início da aula. Tá bom? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular o modelo Thevenin, que é aquela resistência vermelha ali, tá vendo? Então, para fazer isso, eu vou primeiro abrir o circuito naquele ponto, né? Estou ali no circuito aberto com os terminais A e B, e eu vou calcular qual que é o modelo Thevenin que eu enxergo a partir desses terminais. Então, primeira coisa, eu vou calcular a tensão de Thevenin, que é a tensão VAB, né? E para isso você pode lançar a mão de várias técnicas de análise que a gente já viu. Nesse caso aqui, eu vou fazer algumas substituições de fonte para tentar simplificar esse circuito primeiro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar aquela corrente e aquela resistência de 1 mA e 10 kΩ numa tensão, né? Só chama tensão aqui que, pelo sentido da corrente, vocês vão ver que a tensão ali convertida ela está invertida, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Tá? Agora que eu fiz essa simplificação, né, eu posso ir mexendo nesse circuito. Então, olha só, esses dois resistores estão em série, então eu posso uni-los aqui, tá bom? Em sequência, né, eu posso pegar essa fonte em série com a resistência que sobrou ali e posso converter de novo para uma fonte corrente. Então, vou ter aquilo ali. Beleza? Tá, e o que eu faço agora? Se eu observar, tá vendo que o resistor de 1,5 kΩ ou 1K5, a fonte dependente de 30 IB, a resistência de 12K e a outra fonte corrente lá de 0,83 mA, então tá todo mundo em paralelo. Então eu posso associar em paralelo o resistor de 1,5K e de 12K. E aí eu vou ter esse circuito aqui, que é bem mais simples, tá? E agora eu posso lançar a mão da lei de Kirchhoff. Não? Então, para o nó A, eu tenho a corrente B entrando, a fonte dependente, que é 30 IB, menos 0,83 mA, porque eu associei aquelas duas fontes anteriores, está entrando nesse nó, e sai uma corrente para resistência de 1,33K. Então, essa corrente vai ser a tensão VA sobre a resistência. Se eu manipular isso aqui um pouco, vou lembrar também que a corrente B ela tem que ser igual à fonte de 15 volts menos a tensão VA sobre a resistência de 100. Então, com essas duas equações, eu posso resolver o circuito e achar VA. Né? Então, simplificando lá atrás, igualando IB com a equação que a gente levantou, né? Manipulando um pouquinho essa equação, né? A gente vai achar isso aqui. E, por fim, eu vou conseguir encontrar que a tensão VA para esse circuito é de 14,96 volts. Beleza? Então, como a tensão de Thevenin é a tensão entre os terminais A e B, ele é igual a VA menos VB. Então, como VB é o meu terra, minha tensão de Thevenin é exatamente a tensão VA. Beleza? Então, levantei a tensão de Thevenin. Agora, vou levantar a resistência de Thevenin. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou curto-circuitar as fontes independentes de tensão, eu vou abrir as fontes independentes de corrente, isso vai me dar isso aqui, beleza? Obviamente eu posso manipular esse circuito um pouquinho, né? Olha só, a resistência de 2K e de 10K, como a fonte corrente foi aberta, eles estão em série, então eu posso fazer essa simplificação aqui, né? Só redesenhei o ciclo de entrada também. E agora está todo mundo em paralelo. Só que eu não posso perder a informação de IB. Então eu não posso colocar todas as resistências em paralelo, senão essa informação, ou seja, quem é IB vai se perder nessa simplificação. Então eu tenho que simplificar o circuito, eu posso fazer isso, mas eu não posso perder a informação que controla a fonte dependente. Beleza? Então meu circuito agora vira isso aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar uma fonte de tensão externa, porque eu tenho uma fonte dependente ali, não tem só resistências, então eu tenho que colocar alguma coisa ali. Vou botar uma fonte de tensão externa e calcular a corrente que ela fornece. Tranquilo?
Então, esse é o circuito que eu vou resolver agora. Então, para o nó A, eu tenho que a corrente B entra, a corrente de 30 IB entra, a corrente IEST entra e sai uma corrente para o resistor de 1.33K. Né? E essa corrente B ela vai ser 0, que é um terra, menos a tensão VEST, que é a tensão no ponto A, sobre 100. Com essas duas equações, de novo, eu consigo levantar o valor de IEST, né? Que está ali. E, por fim, eu vou encontrar que IEST é igual a VEST vezes 0.31075. Né? Por definição, a resistência de Thevenin vai ser essa tensão externa que eu apliquei sobre a corrente que ela fornece. E eu vou encontrar isso aqui, corta VEST, e aí no final das contas, a resistência de Thevenin é igual a 3.22 ohms. Beleza? Então fiz aqui um procedimento que eu posso calcular a resistência de Thevenin de qualquer circuito, tendo fonte dependente ou não. Né? E por fim, que eu quero dizer o seguinte, para esse modelo, olhando pelos terminais A e B, eu consigo substituir isso tudo como sendo um modelo Thevenin igual a esse aqui, ou eu posso substituir para o modelo Norton. Fazendo a substituição de fonte, vai ter isso aqui. Né? Então, qualquer um desses dois circuitos representam todas as características do circuito original entre os terminais A e B. E aí, se eu for conectar uma carga, seja ela uma resistência, um indutor, um capacitor, o que seja, ele vai perceber o meu modelo Thevenin da mesma forma que ele perceberia o circuito original. Beleza? Então é isso, gente. Então, gente, esse é o procedimento, né, de calcular o modelo de Thevenin de Norton. O que significa esses caras, novamente, é simplesmente uma modelagem para representar o comportamento de um circuito a partir de dois terminais. É só isso, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Se vocês gostaram, dá um like aqui nesse vídeo. Se inscreva no canal também, né? A gente tem vários vídeos sobre eletrônica analógica, eletrônica de potência, né? Fiquem ligados para as novas postagens. Muito obrigado, até mais, tchau!